Alô, amigos, companheiros, estudantes, guerreiros, pessoas dedicadas, sonhando em crescer na vida, pessoas que gostam de história, de geografia, de sociologia, de filosofia, de direito, de política, de economia. Um abraço para todos vocês. Eu sou o professor Everaldo Libório Dias, professor de História, formado em Direito, advogado. Estamos aqui para levar mais uma aula para vocês. Convidamos vocês todos a assinar o nosso canal Oficinas de Humanas, nosso canal no YouTube, Oficinas de Humanas, Professor Everaldo. Convide também um amigo seu, um irmão, aquela pessoa que gosta de documentário, que gosta de ciências humanas, que gosta de relembrar o nosso passado para compreender melhor o nosso presente. Então, convido você a se inscrever em nosso canal Oficinas de Humanas no YouTube, tá bom? Na nossa aula de hoje, vamos abordar o Brasil na República Velha. Assunto excelente. Valeu, guerreiros! Bom, amigos, vamos viajar pela história do Brasil, né? Todo mundo lembra que o sonho de república no Brasil vem desde a era colonial. Nós tivemos várias rebeliões como Conjuração Mineira, Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana, e todas elas abraçaram a bandeira da república. República que vem de res, que quer dizer coisa, pública, do povo. Então, república seria um governo do povo, um sentimento do povo, onde o mandato é temporário, eletivo e quem governa responde com responsabilidade pelos seus atos. No Brasil Império, em vários momentos, também se falou em república. Exemplo da Confederação do Equador em 1624, exemplo da Farroupilha no Rio Grande do Sul e outras revoltas regenciais. No segundo reinado, nós tivemos a Revolução Praeira, também falava em república. Então, você observe que o sonho da república no Brasil, ele vem desde a era colonial, embora a gente tenha optado pela monarquia quando fizemos a independência, porque precisava que Dom Pedro ficasse aqui. E a monarquia era a forma de fazer uma transição conservadora sem a participação popular. E a república, ó, o nascimento da república. A república nasce no Brasil a partir de uma fusão de dois interesses. De um lado, os militares, que teriam ter um protagonismo na cena política nacional e se fortaleceram a partir da Guerra do Paraguai, queriam ter o espaço na vida política nacional e a monarquia não deu esse espaço. E tivemos as questões militares, que resultaram inclusive na prisão de líderes como Sena Madureira e Cunha Matos, coisa que fez os militares se afastarem de quem? Do imperador. E, por outro lado, os fazendeiros, que já vê a monarquia como uma coisa superada, atrasada, uma monarquia de caráter absolutista, com centralização do poder, estava fora do tempo. Porém, ela durou mais por quê? Porque a elite escravista via na monarquia uma forma de manter a escravidão. E o Brasil foi o último país da América Latina a abolir a escravidão. Só que Dom Pedro, pressionado por diversas forças, pressão da Inglaterra, movimento abolicionista, Castro Alves, os Caifazes, né? Foi aumentando da sociedade a consciência que a escravidão era uma chaga que era ruim não só para os negros, mas para todo o conjunto da sociedade. Aí, quando Dom Pedro aboliu a escravidão, a elite agrária pensou, a monarquia não tem mais nenhuma utilidade para nós. Então vamos para a república. E aí se faz um pacto político, fazendeiros e militares, que deveriam tomar o poder, e foi dado uma quartelada às 4 horas da manhã, com a ideia, primeiro entrega poder aos militares, porque aí com certeza a gente vai conseguir derrubar o imperador, os militares vão consolidar as instituições republicanas, e depois vai para a eleição e ver quem ganha. Então era importante ter um militar à frente do movimento. E não podia ser qualquer militar, tinha que ser um militar que desfrutasse do respeito no meio da tropa, não é isso? E aí você tem a figura do primeiro presidente do Brasil,
Então nós temos aqui a imagem de Deodoro da Fonseca. A maioria dos livros de história, inclusive, quando retratam, parece até que ele é octogenário, já bastante avançado. Na verdade, só tinha 62 anos de idade, né? 62 anos de idade, e o pessoal aqui hoje em dia é muito jovem, né? Mas naquela época não. Então o Deodoro ele tem a missão de consolidar as instituições republicanas, ele vai declarar a república federativa, presidencialista, vai separar a igreja do Estado, vai impor as chamadas medidas modernizadoras, surge o casamento civil, surge a certidão de óbito, surge a certidão de nascimento, a campanha de naturalização, que é estender a nacionalidade brasileira aos estrangeiros que viviam no Brasil, mas ele tinha um sonho que virou a frustração. Qual seria? Industrializar o Brasil. Orientado por Rui Barbosa, que não era economista, não entendia nada de economia, ele emitiu muita moeda para financiar a industrialização, e a emissão de moedas resulta o quê? Em uma grande inflação, na famosa crise do encilhamento. Bom, quais são as instituições da República que esse período deixou, chamada República da Espada? Por que da Espada? Governos militares, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto. Então você tem, primeiro, consolida-se as instituições republicanas, surge a Constituição de 1891, que ela é promulgada. O que é ser promulgada? Elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte. Não é isso? Ela se inspira nos Estados Unidos. O nome do Brasil, veja como era: República dos Estados Unidos do Brasil. A gente queria copiar o modelo lá. Inclusive, os partidos eram Partido Republicano, Partido Democrático, copiando o modelo o quê? Norte-americano. A nossa primeira bandeira também tinha o mesmo formato dos Estados Unidos, só mudava as cores, que lá é vermelho e azul, e aqui seria verde e amarelo. Depois caiu no ridículo e mudaram a bandeira nacional, não é isso? Se instituiu o voto aberto, que é o voto que todo mundo sabe que você vota. Esse é o voto aberto, abriu espaço para quê? Para o voto de cabresto. E veio o habeas corpus. O habeas corpus, na verdade, já estava previsto no Código de Processo Criminal de 1832, criado pelo Padre Feijó, que era ministro da Justiça na época. Então, ele era uma norma infraconstitucional, quer dizer, abaixo da Constituição. A Constituição 91 ele vai constitucionalizar o habeas corpus. Tanto é que, daí em diante, todas as constituições têm a previsão do habeas corpus. Em alguns momentos ele foi suprimido, a exemplo da ditadura militar. Cidadania. Quem podia votar? Somente os homens. As mulheres não votavam. É isso? Somente os homens alfabetizados, maiores de 21 anos, exceto soldados não podiam votar, religiosos não podiam votar e mendigo. A mendicância era considerado contravenção na era Vargas. E existia uma pena para a mendicância na República Velha. A pena mínima era 3 meses. Tanto é que durante muito tempo no Brasil você tinha que andar com a carteira de trabalho no bolso. Porque às vezes a polícia lhe abordava, se você não provasse que estava trabalhando, você era considerado vagabundo e você podia ser preso por isso, que era uma contravenção. Então o mendigo não votava nessa época aí, porque estava dentro dessas coisas. Tinha até um código de lei que falava, código de lei, uma parte no Código Penal da República Velha, de 1890, que tinha um capítulo dedicado aos mendigos e ébrios, né, que era considerado ilícito penal, um capítulo dedicado aos capoeiras, porque a prática da capoeira era também considerado o quê? Um ilícito penal. Veja como era a República Velha, não é isso? Então andar na rua pedindo esmola constituiu um ilícito penal naquela época, né? Bom, e durante muito tempo continuou sendo. O próprio Vargas criou a lei das contravenções, constituindo o ato de viver pedindo esmola um ilícito penal, não é isso? Bom, feita a República da Espada, consolidou, teve brigas, né? Deodoro não cumpriu o compromisso que após promulgar a Constituição ele iria sair da cena, não. Ele quis ser candidato, criou uma emenda para ser uma eleição direta, foi eleito, tentou dar um golpe, ó, militar querendo dar golpe, repara. Sofreu oposição da Marinha, tentou fechar o Congresso, não conseguiu, e uma rebelião terminou depondo Deodoro da Fonseca, que foi a revolta da Armada do Rio de Janeiro. Floriano assumiu, com mão de ferro, e conseguiu fazer um pacto político para pacificar o país. Tanto é que Floriano Peixoto é considerado o consolidador da República. Floriano deixando a cena, vem a República Oligárquica, poder dos fazendeiros. Olha aqui, você tem uma imagem que dá a ideia de que o que é uma família oligárquica, né?
Naquele tempo, os ricos queriam ter muitos filhos. Olha aqui a quantidade de pessoas dentro da família, né? Você tem aqui o coronel sentado com a sua matriarca junto, os filhos em grande quantidade, todos postados. Essa é uma imagem que se tem de um fazendeiro na República Velha naquele período, não é isso? Bom, continuando trabalhando as imagens, e o voto? O povo não tinha liberdade para votar. Essa imagem aqui está sendo mostrada, é isso, gente? Ela passa a ideia de que o eleitor não tinha liberdade. Olha aí, o fuzil, o coronel e o eleitor. Você vota em quem o coronel manda. Por isso, voto de cabresto. E cada região tinha alguém que mandava nos votos. É chamado curral eleitoral. Não é isso? Então, isso é a marca da República Velha. Não é isso? O voto de cabresto. Agora, 2 estados dominaram a cena política do país. Não significa que só eles governaram, mas tiveram hegemonia, tiveram controle. Que Campos Salles criou a chamada política dos governadores, uma troca de apoio entre os governos estaduais e o presidente. Os governos estaduais convenciam os deputados do seu estado a votar a favor dos projetos do presidente e eram recompensados com prêmios federais. E quando o presidente lançasse seu candidato, os governadores iriam apoiar o candidato presidente. Né? Era a política dos governadores. E 2 estados tiveram a cena, São Paulo e Minas Gerais. Essa figura aí decorativa mostra isso. São Paulo e Minas Gerais fizeram um acerto, o poder primeiro para um paulista, o café, outro para o leite, Minas Gerais, e Minas e São Paulo ficaram se alternando no poder. Tivemos algumas exceções, mas nunca a oposição ganhou a eleição na República Velha. Nunca. Nós tivemos o brasileiro mais respeitado intelectualmente do mundo, Rui Barbosa. 2 vezes recebeu o título de Águia de Aia. Foi 2 vezes candidato a presidente e nas 2 vezes ele perdeu. Perdeu por quê? Porque ninguém ganhava desse esquema na República Velha, o voto de cabresto controlado pelos coronéis. E a economia? Continuava dependente do café, da monocultura, do latifúndio. Né? Só que no início do século XX, o café já apresentava sinais de crise, havia uma superprodução de café, que fez os fazendeiros pressionar o governo a assinar um pacto para a proteção do café. Foi o famoso Convênio de Taubaté. Uma das medidas era o governo federal comprar a produção excedente de café, tá bom? Uma outra marca da República Velha que nós temos aqui é o seguinte: se o povo não tem o que esperar do governo, não tem cesta básica, não tem salário, não tem previdência, não tem obra pública, o povo vai buscar suas alternativas de vida. E uma das maneiras de se buscar uma alternativa de vida eram as comunidades messiânicas, exemplo de Canudos, que nasceu aqui na Bahia, ó, você pode olhar, Canudos e Juazeiro. Juazeiro aqui nas margens do Rio São Francisco. Para Canudos. Canudos foi construída uma comunidade às margens do rio Vaza Barris. Qual era a ideia? O povo ia viver de forma comunitária, liderada por um beato, Antônio Conselheiro, no local onde você não passava fome, comparado aos demais locais, e não passava sede. Muita gente que ia para Canudos ia fugindo da fome e da sede, porque lá tinha o rio Vaza Barris que abastecia. Também muita gente que ia fugindo da perseguição dos coronéis. Onde é que ia me proteger? Em Canudos. E muita gente também foi para a questão da mentalidade religiosa. Em Canudos havia um líder espiritual, que as pessoas tinham reverência a ele muito grande. Era muito comum os beatos naquela época no sertão nordestino. Então eu tenho uma comunidade alternativa onde eu não vou depender de governo, vou ter vida própria. Canudos representou para o povo uma alternativa de vida à fome, à sede e à perseguição dos coronéis. Por isso que ele incomodava os coronéis nessa época. E aí, por que incomodava? Porque o povo que ia para Canudos não ia ser mão de obra barata. E o povo que ia para Canudos não ia ser voto para ser vendido também. Então isso é uma maneira de eu buscar uma alternativa de vida, né? Dessa forma aí. Foi destruído depois de 4 missões militares, 2 do governo da Bahia e 2 federais. Os acontecimentos de Canudos ficaram imortalizados na obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, que chegou a dizer: o sertanejo, antes de tudo, é um forte.
E disse ainda, Canudos não se rendeu. Aqui tem mais uma imagem sobre Canudos, que mostra uma parte do povo que durante os conflitos foram feitos prisioneiros. Veja como se localizaram, muito comum a mulher botar pano sobre a cabeça, o sol causticante, o sertão nordestino, né? Essa é uma das imagens mais conhecidas do povo que chegou a se render durante a guerra de Canudos, feitos prisioneiros, não é isso? Então, Canudos era uma alternativa de vida para essa população, e o povo buscava muito isso. Canudos foi uma dessas comunidades. Tivemos Caldeirão, no Rio Grande do Norte, tivemos Pau de Colher, aqui no município de Casa Nova, né? Agora, além de eu viver numa comunidade religiosa, qual é a outra alternativa de vida que eu tinha? Muitos resolveram ser cangaceiros. Aí você diz, mas ser cangaceiro não é uma bandidagem? É verdade, é bandidagem. Mas no sertão daquela época, quem não queria morrer, ou ficava com os coronéis, ou ficava nas comunidades religiosas como Canudos, ou ia ser cangaceiro. Era a lei da força, não era a força da lei. Não é isso? Muitas pessoas entram no cangaço buscando vingança. E muita gente se tornava policial buscando vingança também. Existia uma cultura de que eu tenho que vingar a morte do meu parente. De que se eu não vingar a morte do meu parente, eu sou desonrado. Então, muita gente que entra no cangaço foi para vingar a morte de parentes que foram assassinados por policiais ou por outros cangaceiros. E muita gente que entrou na polícia eram parentes de vítimas que foram assassinados por cangaceiros. Essas polícias eram chamadas de volantes. Então, existia muito essa rixa, esse ódio, esse desejo de vingança, que não desapareceu no sertão pernambucano. Ainda hoje existe. O mais brilhante de todos os cangaceiros, em termos de poder, foi Lampião, de Serra Talhada, que na época chamava Vila Bela, né? Construiu um bando imenso que reinou de 1917 até 1938. Então, o cangaço passou a ser uma alternativa de vida para muitas pessoas. Alguns cangaceiros trabalhavam para alguns coronéis, mas eles eram independentes, né? O Lampião, por sinal, teve relações muito próximas com o padre Cícero Romão Batista. Essa foto foi tirada por um cineasta libanês e brasileiro também, Abraão, né? Benjamin Abraão, o nome dele, que através do padre Cícero manteve contato com o Lampião e conviveu com o Lampião por algum tempo. E temos filmagens e fotografias, não é isso? Lampião chegou a ser recebido algumas vezes por padre Cícero Romão Batista lá no Juazeiro do Norte. Então, esse é o mundo da República Velha. Esse é o mundo da República Velha. Ou seja, eu vivo marginalizado, eu vivo oprimido, e minha saída é ir para uma comunidade alternativa, como Canudos, ou virar cangaceiro. Ou, como fiz a maioria da população, permaneceu no sofrimento diante do domínio do poder dos coronéis. Tá certo? Esse é um retrato da República Velha, abordando mais na perspectiva do Nordeste. Em relação a isso, tem uma obra fantástica que sobre a seca do Nordeste, o 15 de Raquel de Queiroz. Acredito que muitos já leram de vocês. E quem não leu, eu recomendo que leia. É fantástica essa obra. Como também, se você conhecidíssima obra que retrata o sertão, né? Vidas Secas. Excelente obra para você conhecer. E vejam bem, gente, eu quero reforçar mais outra coisa. Aquilo que os nazistas faziam na Europa, se fez aqui no sertão. Ali no Crato, as pessoas quando vinham do interior eram mantidas em um local cercado para não invadir a cidade. Se construiu no Nordeste campos de concentração. O Crato é um exemplo disso. Está lá o local entre o Juazeiro do Norte e o Crato, onde os comerciantes exigiam que esse pessoal que vinha da roça ficasse isolados no campo de concentração. Muitos morriam de fome e de sede, porque essas pessoas eram, entre aspas, o quê? Perigosas para o comércio da cidade. Então, esse é o Brasil da República Velha. Eu estou abordando essa aula agora no tocante ao Nordeste. Vamos fazer nossa próxima aula ainda falando de República Velha,
mas desta feita abordando mais as questões urbanas, para mostrar que o povo não assistiu assim tão passivamente o domínio e o poder dos coronéis. Agora, os coronéis antigamente dominavam com o chicote e a rapadura. Rapadura é o favor que eu dou e você me deve, e você vota em que eu quiser. E o chicote não fez o que eu quero, vai ser chicoteado. Os coronéis ainda existem hoje em dia, Everaldo? Existe. Eles dominam os meios de comunicação. Se você olhar no Maranhão, família Sarney. Se você olhar em Alagoas, família Arnon de Melo, Fernando Collor. Se você olhar na Bahia, o ACM, não é isso? Então, os coronéis no final do século XX, eles perceberam que dominar os meios de comunicação é um instrumento de dominação. Só que hoje nós vimos a revolução, nós estamos em crise, que é a questão das redes sociais, como elas estão sendo utilizadas e de que forma e para quê. Esse é um problema do mundo atual, mas não deixa de ser também um instrumento de dominação. Valeu, meus guerreiros! Até o nosso próximo encontro, quando estaremos abordando República Velha, parte 2. Até o nosso próximo encontro e se inscreva em nosso canal Oficinas de Humanas no YouTube. Valeu!